torcedor vai para o estádio, ele vai sabendo que ele vai protestar, porque é o único momento que ele tem de ir lá e de mandar o presidente para aquele lugar, de xingar o jogador. E eu acho que falta, inclusive, a habilidade da própria diretoria para gerir esses momentos. Acho que a própria exposição excessiva do Kleber, eu acho que já passou do limite, eu acho que é uma situação insustentável. Aliás, Léo, deixa eu até aproveitar esse momento, né? Porque aconteceu uma coisa, claro, para quem não é torcedor do Ceará, pode até ser uma cena engraçada, mas é uma coisa meio inusitada, porque na hora que, no segundo tempo, o Kleber sofre uma pancada ali, uma dividida, e ele fica no chão reclamando de dor, deu para ver boa parte da torcida fazendo um movimento para trocar, entendeu? Tirando onda, obviamente, com a situação. Sim. Mas para você ver o nível já de... Assim, o cara já passou da irritação, o cara já passou da irritação e o cara já está sendo irônico com a situação, entendeu? Assim, assim, o Kleber talvez seja o menos culpado. E acho até que foi ruim para ele passar por essa situação, porque, queira ou não, acaba sendo um pouco humilhante assim, para ele. Mas eu acho que é como o Léo acabou de mencionar, e aí até para voltar de novo para ele falar sobre isso. Internamente, o Ceará já devia ter passado isso até para o Dorival. Assim, olha, cara, o Kleber está numa situação assim muito delicada. O torcedor já não suporta mais. Ele tem muito, assim, deveria-se o Ceará começar a preservar o atleta, porque o Kleber já há mais de um ano ele sofre assim situações assim de muita insatisfação, certo? Então assim, mesmo o torcedor em muitos momentos até conseguindo segurar assim os momentos, o que aconteceu hoje na Arena Castelão ali, da galera fazendo uma piada com ele para trocar e tudo mais, é algo que, sabe, internamente o Ceará devia entender, cara, já não dá mais para ele, sabe? Não dá mais, Jael tá voltando aí, o Peixoto também, sabe? Alguma coisa tenta emprestar, eu sei que o Robson estava querendo vender, mas é uma situação que, quando eu vi, obviamente eu achei engraçado na hora, mas olhando o todo, assim, sabe? Na cabeça do Kleber, ver aquela situação, cara, é praticamente como minar qualquer possibilidade dele vestir a camisa do Ceará ainda nessa temporada. Eu acho que ele acabou de ver, assim, por mim acabaria de vez, assim. Se eu sou internamente do Ceará, e eu queria até ver a opinião do Léo, eu, tipo assim, ó, Kleber, a gente vai tentar te emprestar na próxima janela, você vai treinar com... Não tá bom para ninguém, né, Minhoca? Não tá bom pro Ceará, não tá bom pro jogador, não tá bom pra torcida. Eu acho vexatório, assim. Eu acho vexatório. Eu entendo o lado do torcedor, e o torcedor não tem obrigação nenhuma, enfim, mas eu achei meio constrangedor. Eu achei constrangedor a situação. E olha que, assim, eu comecei rindo, né? Só que depois, quando eu percebi, eu falei, cara, enfim, eu separaria o Kleber já do elenco por conta de situação como essa, porque, sei lá, eu acho muito bizarro. E foi o sentimento que tomou conta da grande maioria dos torcedores. A reação de que a câmera, a transmissão da televisão focou na torcida no momento que vários torcedores estavam pedindo a substituição do jogador. E para o trabalhador, cara, para o ser humano, você perder o controle de uma situação ao ponto de você transformar essa execração, humilhação, em rede nacional, o jogador foi humilhado. E o argumento que a diretoria usa para não emprestar o Kleber, só pensar em uma negociação através de venda, a diretoria usa o argumento de que é um ativo do clube e se emprestar vai estar desvalorizando. Mas não existe uma desvalorização maior de um ativo do clube do que você expor a essas humilhações em sequência. O Kleber é motivo de chacota em sequência do próprio torcedor. E como o Minhoca destacou muito bem, é tanto você submete o atleta a uma nova execração, como você perde a oportunidade de resgatar um jogador que ainda tem potencial, um jogador que, como o Zé Roberto, que está chegando agora no clube, que ainda realmente não tem essa relação mais conturbada com a torcida, é você aproveitar um garoto da base, porque o Kleber vem sendo reiteradamente uma peça nula quando ele é acionado, ele é nulo. Então, assim, não existe, a não ser que o garoto da base saia lá de trás e faça um gol contra. Saia lá da frente e vá lá e faça um gol contra. Porque não tem como ser mais nocivo que o Kleber. Não tem. E isso, eu acredito, assim, o Kleber não é um jogador inútil. Mas a questão psicológica, o ambiente que ele não tem mais ambiente no Ceará, ele não tem mais condições psicológicas, ele não se sente claramente parte mais do Ceará.
E isso é mais uma coisa que permite que a gente consiga diagnosticar o tamanho do problema do futebol do Ceará. O futebol do Ceará hoje, ele se engancha com pequenas coisas. E, assim, é um debate que vem acontecendo nas redes sociais pela campanha na Série A, de dizer assim, o Ceará está no rumo do rebaixamento. Aí, muita gente argumentando. Pelo amor de Deus, são 4 rodadas, vocês estão falando em rebaixamento. Mas muito se fala em rebaixamento em relação ao Ceará, porque o script é de rebaixado. Não é porque tem 3 pontos em 12 disputados, não é porque está na zona. É porque o script é de rebaixado, porque a gestão do futebol do Ceará não precisa você viver o Ceará para você perceber que está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. Chegar um momento de você ter 13 jogadores no DM, a expectativa é assim, alguma coisa aconteceu. Houve um erro de planejamento no começo do ano, vamos realinhar a rota e você espera que aquele DM vá sendo esvaziado aos poucos, nem que demore 2 meses. Mas não acontece isso, assim. Saem 2, entram 2, saem 3, entram 3, assim. E não existe uma mudança de rota lá dentro. E as críticas são todas nesse sentido, assim. O futebol do Ceará não tem gestão, o futebol do Ceará não tem protocolos, o futebol do Ceará tem pouco pessoal, o futebol do Ceará é fechado, o futebol do Ceará não aceita críticas e toda a situação de política mesmo interna do clube, assim, são vários pequenos problemas. Hoje teve em rede social uma exposição de um atleta, hoje do Kelvin, supostamente não está pagando a pensão da filha, problema com conselheiros expondo o clube e você vê que a receita está pronta. Que a receita está pronta para que, se não houver uma mudança de rota a curto prazo, todo esse trabalho pode ser colocado a perder. Então, hoje, o João Vitor é um garoto de 18 anos, recém-completados, que era tratado como uma promessa, sempre foi tratado como uma promessa, de muito talento. Quando sofre com contusões, não é algo recente, assim, mais uma vez subiu, mais uma vez contundido. E a questão do Peixoto é algo que desgasta. O Ceará era um time que começou a temporada com a montagem do elenco com um excesso de volantes de qualidade e hoje foi a campo com um jogador que não se conta mais, que é o Wesley, com o Kelvin da base, depois colocou o Giovani, que é da base, jogou com o Lindoso, que foi uma contratação, mas que não vem bem. Então, assim, em relação às críticas da torcida, eu discordo da questão que o elenco é fraco. Eu não acho o elenco do Ceará fraco. Mas todo o planejamento foi feito de forma tão atabalhoada e não foi refeito, recalculado, corrigido, que o elenco se tornou escasso. O elenco é um elenco bom, mas na conta do chá. Só que devido à sequência de lesões, a demora para recuperar, realmente virou um elenco fraco. Mas por questões médicas, né? E essa conta que o Ceará vem pagando não é suficiente porque tem saldo a pagar. Assim, o clima do estádio do Ceará hoje, quem estava lá consegue mensurar isso melhor que eu, mas os relatos de amigos que estavam lá, de outros colegas que produzem conteúdo sobre o Ceará, era de que o clima era de velório. É o time ganhando e a torcida... Você não via a mobilização para o jogo, você não via a própria torcida organizada protestando desde o começo do jogo. No primeiro gol, mal saiu o gol, mal gritou o gol, começou a protestar contra a diretoria. E é um ambiente que tem que ser trabalhado urgentemente, se o Ceará quiser mudar os rumos, assim.